Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Aston Villa, que agora tem um novo técnico, o Unai Emery, surpreendendo que muita gente conseguiram tirar o técnico francês do Villarreal, um trabalho onde ele ia muito bem, apesar das pontuações lá na La Liga nunca serem talvez o forte dele, mas os desempenhos nas competições continentais certamente eram impressionantes. Ele conseguiu o título da Europa League, que é o primeiro grande título do Villarreal, e levou o Villarreal para uma semifinal de Champions League, superando oponentes como Juventus e Bayern de Munique pelo caminho. Então, assim, o Unai Emery certamente tem qualidade, é um técnico bem melhor do que o que eles tiveram recentemente pelo Aston Villa, né? Muito melhor do que o Dan Smith, e sem dúvida é melhor do que o Steven Gerrard, que é um cara que ainda está aí trilhando o seu caminho, ainda é um aprendizado para virar um técnico com potencial que certamente ele deve ter. Agora, o Unai Emery, né, ele negou uma proposta do Newcastle, vale lembrar isso, né? O Newcastle queria contratá-lo antes do Eddie Howe e no final das contas talvez tenha sido até bom o Eddie Howe, porque ele contrata muito bem e tem desenvolvido muito bem os jogadores, só ver como o Joelinton ficou lá no Newcastle depois do Eddie Howe, mas o fato é que assim, o Unai Emery aceitar o Aston Villa é uma amostra de algumas coisas. Primeiro, ele vê um time competitivo, ele vê boas peças, ele vê qualidade no elenco para trabalhar. Ele é um técnico que gosta de trabalhar num 4-4-2, mas também num 4-2-3-1. Ele varia bem, mas trabalha normalmente em linha de 4. É um cara que se adapta bem às circunstâncias, por isso talvez seja o melhor nome para o Villarreal, não para o Aston Villa, né? Porque assim, muita gente gostaria de ter um cara que propõe o jogo sempre. Não, tem que ser um Bielsa que ataca lá toda hora, 79% de posse de bola, intensidade. Não, o que o time precisa nesse momento é um pouco mais de parcimônia, entender o momento dos jogos, entender o que cada adversário pede para a partida. Então assim, o Unai Emery pode ser esse tipo de técnico para o Villarreal. E com certeza deve ser um cara que explora melhor o talento desse ótimo elenco do que os seus antecessores. E pode ser uma boa notícia para o Philippe Coutinho, porque agora ele vai ter um nome assim, taticamente bem superior do que ele teve com o Gerrard, que possa aproveitá-lo melhor. Pode ser uma boa notícia para o Ollie Watkins, que tinha relações muito ruins com o Gerrard. Pode ser uma boa notícia para o Danny Ings, já que o Gerard Moreno rendeu muito bem nas mãos do Unai Emery. Então assim, se o centroavante como o Moreno rendeu bem lá, por que não o Danny Ings ali? O Leon Bailey pode ser muito bem utilizado por ele. Então assim, eu vejo muitas coisas positivas nessa negociação, né, do Aston Villa com o Emery, porque é um técnico que sabe explorar muito bem as peças que tem em mãos. Não é um cara que vai ser exigente no mercado de transferência, sabe trabalhar com o que tem. E é um cara que sabe extrair muito bem das peças que tem à disposição. É um cara que sabe utilizar da melhor maneira os jogadores que estão disponíveis para ele. E o Aston Villa é um time com teto de produção, ao meu ver, alto. Eu vejo um time com muito talento, tem um ótimo goleiro na figura do Emiliano Martinez, tem bons laterais como o Cash e o Lucas Digne, tem bons meio-campistas como o Jacob Ramsey, o Dan Docker e o Douglas Luiz, tem o Philippe Coutinho, tem o Buendia, tem o Bailey, tem o Danny Ings, tem o Ollie Watkins, tem muitos bons jogadores dentro do Aston Villa que podem permitir que a equipe seja mais competitiva e consiga lutar por coisas melhores do que ficar ali entre 13º, 14º, 16º. Isso não é a zona de classificação de um time com todas essas peças. Para mim é um time que do meio para frente tem um nível muito parecido, até mesmo superior ao do Newcastle, que hoje está brigando entre os primeiros colocados. Então assim, se souber extrair o talento desses jogadores, souber colocar toda essa qualidade em campo de uma maneira organizada, a ideia é que o Aston Villa suba para a parte de cima da tabela. A contratação do Emery é uma contratação para fazer o Aston Villa extrair o máximo do talento que o time tem. Eu acho isso uma contratação maravilhosa. Eles estavam falando de Tuchel, Pochettino, mas são técnicos que ainda se veem uma prateleira acima, que não querem treinar um time como o Aston Villa. Dos que eram possíveis assumir esse time, eu acho difícil arrumar um nome melhor do que o Unai Emery, porque de resto tudo era aposta. Scott Parker é aposta, né? Ele é um técnico promissor? Claro que é, mas não deixa de ser aposta, né? Você vê ali alguns outros nomes jovens, promissores, tudo era aposta. O Unai Emery já é uma certeza maior pela experiência, pelos trabalhos que já conduziu, pelos títulos que já teve. O último trabalho dele na Premier League é bem subestimado com o Arsenal. Ele fez uma dupla com o Aubameyang e Lacazette que foi formidável. Foi uma dupla que funcionou muito bem nas mãos dele. Ele com um time bem limitadinho conseguia fazer o Arsenal jogar bem. Foi durante um bom momento um dos times que estava jogando melhor na Premier League. Depois caiu de rendimento no final da temporada e levou o time à final da Europa League. O Unai Emery é um técnico muito subestimado
volta à Premier League e agora eu espero que tenham mais respeito depois dele ter derrotado 2 times do Big Six naquela campanha de Europa League. Parem de julgá-lo pelo sotaque, apreciem toda a qualidade tática que ele vai trazer a essa equipe e eu fico feliz de ver uma equipe talentosa agora com um técnico à altura do que o time pode oferecer. Vamos ver se isso vai adiante. Eu torço para que sim, gosto do Unai Emery e gosto desse elenco do Aston Villa. Acho que agora o time pode pensar um pouco maior. Talvez para a próxima temporada possa pensar em coisas ainda maiores. Nessa temporada é ver o que o time consegue arrumar, trabalhar, subir na tabela, não correr riscos de cair. Acho difícil classificar competições continentais, por mais que ainda haja tempo de alcançar os caras que estão nessa posição, mas ainda acho bem complicado. Mas vai ser interessante ver mais duelos táticos de Unai Emery contra Klopp, contra Tuchel não, né, o Potter, contra o Ten Hag, contra o Guardiola. Isso vai ser bem legal de ver novamente. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.